Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. Na manhã de hoje, a gente vai falar bastante aqui sobre desenvolvimento, emprego e também sobre um problema chamado impostos. Para tanto, a gente está recebendo aqui hoje o presidente do Conjove, o Caetano Reis Neto. Bom dia, Caetano. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos em casa. Também aqui conosco o representante do Sindicato dos Combustíveis do Estado do Pará, membro da diretoria desse sindicato, o empresário Ciro Tida. Bom dia, Ciro. Bom dia, Patrick. Bom dia, Caetano e aos amigos de casa. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Alberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui essas duas feras aqui que estiveram conosco no primeiro Observadores, né? Só não foi o primeiro exibido, né? Porque era um programa piloto, foi uma gravação piloto, e foi o segundo programa exibido, mas estão aqui de volta 3 anos depois, 3 anos e meio depois de Observadores, que é o Caetano Reis, ainda presidente do Conjove, já reeleito de lá para cá, né? E o Ciro Tida, que também é membro do Conjove, mas a gente convidou ele dessa vez na qualidade de um dos delegados e também diretor do Sindicato dos Combustíveis do Estado do Pará. E não é por acaso que a gente está trazendo o Ciro aqui, porque nós estamos aí há um mês do recente ocorrido, que foi aquela paralisação dos caminhoneiros, aquela situação toda. Então faz parte do objetivo dessa conversa de hoje, a gente também fazer um balanço, né, do que mudou, do que isso mudou na nossa vida, do que não muda e o que deixou de debate para a sociedade dessa ocorrência, que foi uma espécie de dia do saco cheio, né, ou de basta. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente falou aqui bastante, Caetano, você trabalha nessa área, nesse ramo também, da qualificação profissional, da inserção no mercado de trabalho. E há 3 anos atrás, quando vocês estiveram aqui, a gente falou bastante disso, da questão do emprego, né? De lá para cá, a gente continua imerso na tal da crise, né? Que assola o país, porém já não se fala tanto de crise, do termo crise a gente não ouve tanto, e parece que o comércio, que os ramos da economia acharam um pouquinho como se acomodar. Estou certo nessa análise, não estou? Como é que você está vendo hoje o mundo a partir aqui da nossa ótica local e regional? Bom, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Realmente é de satisfação muito grande ter participado da história inicial desse programa. E o alinhamento que se tem agora, em comparação a quando a gente veio aqui há 3 anos atrás, para falar sobre emprego, é que nesse caminho, e muita gente ainda desconfia, ou não acredita, ou não quer acreditar, que existem dois lados, né? Então, Marabá liderou a balança de empregos no ano passado. Então, de lá para cá, você já começa a visualizar um grande crescimento nesse mercado exponencial por conta da mudança de cenário de Marabá, que antes era voltado para indústria, para prestação de serviço voltado para a indústria, uma construção civil com uma dinâmica regional que é voltada principalmente para a indústria minerária. Então, agora não, você vê comércio e serviço muito forte, muito atuante, com o advento das grandes redes varejistas. Desde o ano passado para cá, a contratação, então, se tornou bastante aquecida nesse sentido e fez com que Marabá, então, ano passado, liderasse na região norte, superando as 7 capitais da região norte, e outras cidades polo, como a cidade que mais contratou na região norte, ficando em 9º lugar entre todos os municípios brasileiros. Posso acreditar que o comércio liderou esses números? Principalmente o setor varejista foi um grande exponencial de contratação de pessoas, com o advento das grandes redes de varejo que entraram em Marabá no ano passado. E isso sempre vai permanecer essas vagas, porque há turnover, há um giro, há rotatividade. Às vezes os colaboradores de um vão trabalhar no outro e vice-versa, adquirem
a experiência e acabam se moldando melhor numa outra companhia do que numa outra empresa. E aí, nesse sentido, houve esse aquecimento. E aí, ele está indo também nesse ano de 2018. Nós tivemos nesse meio tempo aí a chegada de 2 grupos supermercadistas grandes, né? Um de alcance nacional, que inclusive já tem um formato de trabalho diferente, né? Tem aquela questão de se você quiser a sacola, você tem que comprar. Isso. Tem a questão de só vender com à vista, né? Que é uma coisa que as pessoas não estavam muito acostumadas, até teve um burburinho muito grande, né? E eles modificaram até e colocaram um cartão próprio agora para fazer venda a prazo. Tá, fizeram um cartão próprio para poder vender. E a vinda de um dos tubarões dessa área de supermercadista de Belém, né? Um grupo paraense que até então não estava no nosso contexto aqui e resolveu fazer esse investimento aqui. Eles tiveram uma contratação também muito forte de pessoal, né? A gente até ficou pensando assim, poxa, o que eles estão sabendo que a gente não sabe, né? Para estarem escolhendo esse momento para vir para Marabá. Mas a gente vê que também eles estão tendo o nicho de mercado deles. Com certeza. Tanto que com o advento das campanhas do comércio, da qual a gente realiza, e a gente vai falar também delas num outro momento, a gente sente a performance de vendas que esses 2 grandes grupos e os outros que também fazem parte das campanhas, a gente consegue então sentir o tamanho da fatia que se tem no mercado, não só de Marabá, mas da região, num raio aqui de mais de 200 quilômetros, em todos os sentidos das rodovias que cortam a cidade, e as pessoas também de fora vêm aqui para comprar, para consumir aqui em Marabá. A mesma forma também no shopping. Só de contratações, em torno de quase 50% de um universo de 2.200 no saldo positivo que o Marabá ficou no ano passado. Então você pode colocar aí por volta de 1.000 a 1.100 empregos diretos impactados por essas 2 grandes redes varejistas, foram principais para que o Marabá ficasse entre as 9 cidades no Brasil que mais contrataram no ano passado. Tá aí, né? Entre as 10 primeiras, né? Ciro, a gente está falando de comércio aqui e você tem tudo a ver com isso, né? Você está envolvido em 3 a 4 atividades empresariais, todas do ramo comercial, né? Da venda direta, né? Com o consumidor. Como é que você está vendo o comportamento do consumidor e se você também como empresário voltou a conseguir contratar, como é que está a tua vida em termos de mão de obra, a mão de obra que você precisa e como é que está hoje o comércio aqui em Marabá na tua visão? Na minha visão e na minha experiência, eu acho que não há dificuldade em contratação. O que há a dificuldade maior é das empresas se adequarem à nova realidade. A realidade hoje ela é muito diferente da realidade de anos atrás. Ela é muito competitiva e ela é muito profissional. Então você tem que aliar suor, visão, né, e números. Você tem que correr atrás para dar um resultado positivo. Consequentemente, surgirá novos empregos. Eu, por exemplo, né, nós fizemos uma contratação em média nos últimos 60 dias, 90 dias, de 40 novas pessoas, porque a gente viu a necessidade de uma região de implantar, né, um negócio, fizemos e está suprindo a necessidade que era muito carente para a região do quilômetro 6 e contratamos, inclusive hoje pela manhã eu fiz um treinamento com eles falando justamente sobre essa forma hoje de trabalhar, não só do empresário, mas como do colaborador, né? Não importa o quanto ganha, não importa o que eu esteja fazendo, eu falei hoje pela manhã o tema era, eu tenho que marcar minha história positivamente, fazer o melhor onde eu estou. Então o empresário hoje, ele tem que fazer isso, se dedicar aos números, se dedicar muito à sua empresa em todos os aspectos para que ele tenha sucesso e daí então ele abra outras e gere emprego. Se fizesse uma coisa esse ano que muita gente pode ter achado assim meio arriscada, né? Você já estava digamos, consolidado num determinado ramo e decidiu apostar num outro ramo que até então não tinha nada a ver contigo, que é a panificação, né? Isso. Ou seja, você abriu uma panificadora, panificadora Prime, né? Que eu gosto de chamar de panificadora Prime. São as panificadoras agora, né, que tem todo um ambiente, uma ambientação, tem um estilo de trabalho. E a gente já tinha outras panificadoras do tipo aqui na cidade. E quando imaginou-se que talvez já tivesse saturado o mercado nessa área, você teve essa coragem de puxar uma também e levar, como você falou, para uma área da cidade que talvez também ninguém olharia para ela. Acreditada, né? Que é ali na confluência de 3 BRs, né? Exato. A BR-155, a Transamazônica, 230 e a 222. E a 222 lá no quilômetro 6.
Porém, ali, Ciro, eu acho que duas coisas te contribuíram muito para o que está acontecendo contigo. Você está numa saída para áreas populacionais para onde Marabá está expandindo, né? Tanto em direção à BR-155 quanto na 230, com áreas, né, populacionais ali que estão crescendo, loteamentos e etc. E um adicional que é o 24 horas. O que te levou a querer apostar nessa área de panificação, aqui em Marabá, quando já se imaginava um mercado saturado, né? E eu estou dizendo isso do que a gente ouve na rua, Sim. tá? O meu pensamento não é esse, mas de coisas que a gente ouviu na rua de pessoas leigas. E como está sendo a tua experiência, passados esses meses? Certo. Vou falar de forma simples, né, para que eu não tenha esse vocabulário todo. Assim, nós estávamos trabalhando há alguns anos e a gente sente a necessidade de onde está inserido. E essa necessidade é básica, de comer, né, de vestir, de um lazer. Então, ali eu vi a possibilidade de matar um desejo de muitas pessoas que moram, trabalham ou estão de passagem por aquele entorno, que é comer com qualidade. E durante 24 horas, por quê? Porque é uma rodovia. Naturalmente, as pessoas viajam a qualquer momento, a qualquer hora, e tem um distrito industrial, as empresas trabalham por turnos, né? Então, os turnos, eles passam pela madrugada e as pessoas trabalham durante 24 horas. Mas falando sobre o negócio, né? Padaria, qualquer outro ramo, posto de combustível, loja de confecção, elas são todas iguais de fato, as pessoas sempre vão pensar que estão saturadas. Mas nós temos ali, para servir um buffet de 4 metros por um buffet pequeno, uma mesa pequena, 85 pessoas trabalhando. Então é um batalhão trabalhando 24 horas para servir uma mesa pequena, com uma variedade, uma qualidade que o cliente e o mercado quer ver hoje. Sim. Se você montar naquele formato anterior de décadas atrás, não mais terá resultado. É claro que isso terá que ter um aporte... A panificadora só do pão francês. Isso. Terá que ter um aporte muito maior e, independente do aporte, uma dedicação e muito maior do que as pessoas se dedicavam anteriormente. É aí que eu queria chegar. O que significa que tu tens tu trabalha com um tipo de mão de obra que não deve estar tão em abundância aí no mercado, né? Ou seja, você tem o teu pessoal de cozinha, o teu pessoal que trabalha, é um pessoal que você teve que preparar para isso, imagino. Patrick, Caetano, a mão de obra, o Caetano sabe muito bem disso, que é a área dele, né? Formar diversas áreas em diversos setores aí. Mas a partir do momento que a gente projeta, né, um empreendimento, faz os números, coloca a quantidade de colaboradores e enumera cada cargo, você é responsável por capacitar, independente se aquela pessoa você tenha sido padeiro há 1 ano ou nunca tenha sido padeiro. Eu peguei um Serviços Gerais e hoje ele é um padeiro muito bom em 60 dias. Mas você tem que pegar ele, acompanhar, monitorar e fazer o que o mercado não faz. Além de investir, não é só no dinheiro. Hoje as pessoas só visam dinheiro. Gerar valor para que aquela pessoa sinta que aquela profissão vai trazer um maior bem-estar para a família dele. Então, isso eu mostrei para ele, que ele iria adquirir uma profissão muito boa, ele pensou que não era capaz, e hoje ele está lá dando conta do recado, assim como vários outros padeiros que já tinham experiência. Então, assim, a dedicação sua com o tempo e mostrar o valor, né, das coisas, né? As pessoas hoje só querem pagar, pagam uma consultoria, paga alguém, faz lá e não acompanham, e infelizmente assim não... Eu fiz questão de contar, aprender um pouquinho contando essa tua parte, porque ali seria muito mais simples para ti e talvez o terreno estivesse até reservado para isso, já que ali é um posto de gasolina de tua propriedade, da tua família, você ter feito uma conveniência da marca
né, da bandeira de posto que você já trabalha, que já tem um modelo para isso, não é isso? Seria muito mais simples para ti Até implantar. porque ele já tem a outra no outro lado, lá exatamente. ele podia só fazer uma ponte. Você teve essa ideia de ir além, que é um tipo de, Caetano, já te botando de novo na conversa, é um tipo de sagacidade que o Ciro teve, de voluntariedade que ele teve, que nem todos os comerciantes, empresários estão tendo no momento, até porque não está alvissareiro, né? Você investir ou mesmo mudar de ramo ou tentar aventurar, entre aspas, né? em outra área. Realmente, um momento não é propício. Hoje, muitos empreendedores, a gente conversa isso muito no dia a dia também dentro do conselho, né? Então, vocês também sabem disso, que muitos estão vendendo almoço para poder jantar, que é um jargão que tem no mercado, e realmente não é fácil. Empresários que já tinham feito o que o Ciro está fazendo, diversificar, evoluíram, né? Voltaram atrás. Retrocederam, tiveram que dar o passo atrás para poder manter o que tinham já construído. Diferentemente do que, por exemplo, o Ciro fez, como outros também fizeram. Foram agregando valores ao segmento central, ao núcleo. Então, ele entrou num ramo que ele nem está mais hoje, que foi como ele começou no mundo empreendedor, e nós estávamos até conversando um dia desses sobre isso. E, nesse sentido, desse ramo que ele entrou, que foi o ramo da argamassa, ele já está no ramo do combustível, que ele teve a experiência quando ele trabalhou no Grupo São Bento. E agora ele está entrando no ramo de prestação de serviço, mas ligada diretamente ao comércio, porque ele está servindo alimentos. Então, não só no outro empreendimento que ele tem na Cidade Nova, mas também agora lá no quilômetro 6. Então, ele está fazendo uma abertura das oportunidades, mas não deixando onde tudo que ele está centralizando, que é o núcleo, que são os postos de combustível. Alguns outros empresários, eles começam a abrir e esquecem de onde eles começaram. O que é o pilar daquilo, né? Isso. Senhores, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, recebendo aqui Caetano Reis, do Conjove, e também Ciro Tida, do Sindicato dos Postos de Combustível do Estado do Pará. A gente conversou aqui bastante sobre emprego, sobre como anda a economia de Marabá, e nós estamos agora há um pouco mais de um mês de um fato novo que ocorreu aí no cenário da discussão como nós estamos em relação a impostos, em relação ao nosso custo de vida, que foi a ocorrência do protesto dos caminhoneiros, né? A greve, chamada Greve Nacional dos Caminhoneiros. Eu acho que todos nós concordamos aqui que foi um evento único, né? Na história econômica e social do país. Eu não lembro de nenhum outro movimento que tenha ocorrido em tantas cidades, né? País afora, quase todas as cidades, quase todas as principais rodovias tiveram bloqueios, embora tenham sido bloqueios parciais, né? Eu até vou pedir para o Cadu colocar aqui na tela para a gente a primeira imagem, nós tivemos justamente essa cena aqui, né? Os caminhões parados à beira das principais rodovias, isso aqui é aqui em Marabá, na Transamazônica, e eu acho que nós concordamos também, Caetano e Ciro, que foi importante, né? Eu acho que foi um brado importante que a sociedade colocou para o governo, uma espécie de um basta, de vamos discutir, e em algum momento perdeu um pouquinho a mão. Mas vamos falar primeiro sobre a ocorrência em si. Caetano, o que você achou desse fato, dessa união aí nacional que foi combinada através de redes sociais e colocada em prática pelos caminhoneiros? Foi um movimento muito importante e oportuno, até por conta da classe. A logística do Brasil é mais de 61% feita por rodovias. E isso, os próprios presidenciáveis e demais postulantes à Câmara e Senado Federal dos 27 estados aqui do Brasil já estão nas suas pautas vislumbrando uma mudança. Também, né?
Então, tá também nessa conversa os impostos Também, estaduais, né? exatamente, porque aí é um outro ponto que eu gostaria de deixar até para quando a gente fosse entrar na pauta do imposto, porque realmente é o que impacta e acho que também o que o Ciro tem mais conhecimento também para poder falar. Mas nesse sentido, o que eles estão vislumbrando? Modificar essa matriz de logística no país, porque realmente, depois do que aconteceu dessas manifestações, acenderam vários sinais vermelhos de que como o país realmente depende dessa logística de rodovias. E o quanto isso impacta no dia a dia da vida de todos nós. Porque, mas não sou eu que dirijo, não sou eu que transporto, mas o que a gente vai lá e compra em cima de uma gôndola no supermercado, ou o que a gente compra, o próprio combustível para a gente poder se deslocar no dia a dia, seja no trabalho, ou seja mesmo para fazer as nossas coisas, os nossos afazeres do dia a dia. Você via universidades e escolas suspendendo as aulas por conta justamente que já faltava combustível para o abastecimento das linhas de transporte urbano das cidades. Então, foi um desencadeamento de interrupções por conta desta paralisação que aí realmente impactou, de fato, em todos os cenários da economia no país. Certo. Ciro, você foi um dos primeiros empresários aqui a dar entrevistas, aparecer publicamente, assim que começou a manifestação, se colocando a favor, se colocando, achando interessante, dizendo que tinha que fazer mesmo, que tinha que realmente, alguém tinha que dar um basta em como as coisas estavam acontecendo. Ou seja, você não ficou em cima do muro, colocou sua posição sobre o assunto e começou com uma forma bem interessante, né? Ou seja, eles não estavam barrando as pessoas comuns de passarem, a princípio barrando apenas os caminhões mesmo. E você é de um setor que foi o primeiro atingido comercialmente, né? Ou seja, você continuou com o teu funcionário tendo que ir para trabalhar, continuou tendo que, né, comparecer com o salário dele, normal, porém o teu produto foi o primeiro que acabou na prateleira, né? Na prateleira entre aspas, que é o combustível. Além de ser empresário do ramo de posto de combustível, eu sou representante do Sindicombustíveis do estado do Pará. Mas como cidadão, eu fiz essa declaração de apoio, porque a maioria da classe política, como todos sabem, ela vive dos lucros, né, que são gerados pela classe empresarial. A maioria, não todos, né? Não vamos generalizar porque... E da população. Então, eu acho que a população ela passou do limite, a classe caminhoneira ela viu que era capaz, foi e fez. Isso foi impactante, né? Mas as pessoas têm que continuar vivendo, né? Após esse apoio, nós vimos que hospitais estavam ficando sem combustível, né? E eles não deixavam passar. Então, não havia consenso entre a organização, né, desse movimento. A ideia inicial parecia assim, cabeça no lugar, né? Sim, sim. Ou seja, né, não bloqueou totalmente as passagens, ambulâncias, carros passavam normalmente, ou seja, parecia que, como a gente imaginaria realmente um protesto que não fosse violento, que não tivesse, mas ao passar dos dias parece que a coisa mudou um pouco, né? De fato, foi o que ocorreu. Nos últimos dias da greve, nos últimos 2 dias se excederam, né, não deixaram passar e a população estava em risco, em todos risco de vida. Então aí a gente teve que participar de algumas reuniões com o movimento, junto com a SIM, os Eu tenho governos. mais aqui que a gente vai chegar lá um pouquinho. Vamos passar aqui mais uma, por favor, Cadu? Está aqui, né? Está aqui uma faixa de protesto, que é justamente no bloqueio que estava aqui em Marabá, né? Sim. Na BR-155, aqui próximo ao quilômetro 6. Não podemos pagar pelo roubo da Petrobras. Chega de corrupção. Agradecemos o apoio dos empresários de Marabá. Foi aquele momento que ainda estava ali lua de mel, né? Logo no início, realmente, muita gente, como você se colocou, muitas pessoas se colocaram a favor. A gente percebe pelo comportamento das pessoas nas redes sociais também, que estavam, né, todas achando muito positivo isso aí, enquanto não atrapalhou a vida de ninguém, né? Enquanto as pessoas não sentiram o problema bater a sua porta. E vamos passar aqui mais uma. Tá aqui também, aqui foi um ato também de solidariedade, né? Taxistas, mototaxistas fizeram uma carreata que foi bater lá no local para solidarizar. Mais uma, por favor, só para eu voltar aqui no Ciro. Tá, e aí nós chegamos nesse momento aí que foi, todo mundo disse,
somos a favor, legal, tal, só que não calcularam que cada um tinha que fazer a sua parte, né? Então eu acho que fazia parte no cálculo dos manifestantes que as pessoas abrissem mão de alguns luxos, né? Ou seja, se envolveria que daqui a pouco vai acabar o gás de cozinha, daqui a pouco vai acabar o combustível, vai acabar, algumas coisas vão faltar na prateleira, e o que a gente viu das pessoas, das mesmas pessoas que diziam que estavam favoráveis, que estavam apoiando, foi de repente um desespero correndo para estocar coisas, estocar combustível, estocar o que podiam, o que já começou a desmantelar a dinâmica do protesto. Estou certo nessa análise? Sim, com certeza. O que aconteceu nos últimos dias, eu lembro muito bem de um fato. A gente estava numa reunião e um promotor de Tupiranga chegou falando que o pessoal lá precisava fazer hemodiálise, eu até falei sobre isso, e o pessoal não deixou passar, né, combustível para levar para a ambulância. Então, se as pessoas não fizessem naquele dia, naturalmente, o que ia acontecer? Elas iam morrer, certo? Poxa, não, aí está demais, vamos tentar intervir. Por exemplo, aqui nós temos uma zona rural muito extensa. Você se acidentou, o filho, está com um filho doente, quer trazer para a cidade, se o filho está com febre, está convulsionado, passando mal, e você é impossibilitado porque não tem combustível. Então, esse tipo de situação é que a gente não pode apoiar. No início, eu estava apoiando, independente de estar tendo prejuízo, porque o posto de combustível fica 1, 2 ou 3 dias com estoque. Naturalmente, eu estava, por exemplo, desabastecido. E meu caminhão foi o primeiro a ser barrado. Então eu fiquei cerca de 4 dias, né, cumprindo com minhas obrigações com a empresa, mas com um sentimento de brasileiro, de mudança, que eu estava contribuindo, né, com essa evolução do país. Mas quando chegou nesse estado, né, de emergência da população, a gente resolveu conversar, intermediar para ver se tinha um consenso e liberar a passagem de alguns caminhões. Certo. Caetano, e a tua visão? Então, aí em cima disso, faltou oxigênio em hospitais, porque não era só os combustíveis para as ambulâncias, faltava também a liberação dos transportes de medicamentos para os hospitais. Então, assim, entre outras coisas, gêneros alimentícios nos supermercados, e realmente escapou de todo o controle que inicialmente estava sendo proposto. Aquela imagem que passou anteriormente sobre o roubo em cima na Petrobras, só é o resultado disso. Eu vim de uma família que tinha essa imagem. Eu vim de uma família que tinha uma rede de postos de combustível. E a gente sabe o quanto o dono do posto é o vilão. E não é. E isso serviu, como também as ações que o Feirão do Imposto fazem ao longo dos anos aqui em Marabá, servem para desmistificar um pouco ou bastante isso. Hoje, nós estamos pagando a conta da corrupção que foi instaurada na Petrobras ao longo de décadas. E, infelizmente, esse movimento reacendeu essa chama e começou a dar essa instrução para a população. Por quê? Nós pagamos um combustível tão caro por conta justamente para pagar essa conta. A Petrobras, no ano passado, ela teve um dos maiores faturamentos da sua história. Por quê? Porque nós estamos pagando um preço para ela poder refazer o seu caixa, para ela poder voltar a ter solidez. Ela tem liquidez, mas ela não tem solidez, ela tem umas dívidas aí enormes contraídas por conta de erros de gestão. Certo. Mas isso aí não vem ao caso. Um outro ponto que vem ao caso é que foi a união das entidades, foi instaurado um gabinete de crise dentro da associação comercial, com todas as esferas da segurança, seja o Exército, seja a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, o próprio Síndico de Combustíveis, a Associação Comercial, e aí a gente... Já está falando de um outro momento, já quando começou realmente as pessoas começaram a desesperar um pouco, né? Aí quando já entrou no desespero, totalmente nos postos. Chamamos para um bate-papo inicial com os manifestantes lá no Centro de Convenções, e aí todas as entidades reunidas nesse sentido. Polícia estava também, né? Isso, todas as esferas, Polícia Civil, Polícia Militar. Vou até passar aqui enquanto você fala, vamos passar mais uma imagem aqui, Cadu, por favor. E aí, nesse sentido, as prateleiras do desabastecimento. Desabastecimento, as pessoas já iam no supermercado, já não tinham. Um outro detalhe, as pessoas já estavam vendendo o carote, já ia para abastecer, sim, mas o carote não era para ela, ela já levava para casa dela para vender lá na rua, na folha dela, no bairro dela. Então, após a instauração desse gabinete de crise, daqui de Marabá desencadeou para o desbloqueio
lá em Xinguara, lá em Eldorado, lá em Redenção, lá em Santana, porque também não foi só aqui na base da distribuição de combustível que estava tendo o bloqueio. Estava lá para baixo também no nosso estado aqui e realmente foi feito um trabalho para desbloquear todas essas vias e aí a normalidade foi voltando Aos poucos, né? aos poucos. Ciro, a gente aprendeu uma coisa com essa ocorrência, né? Que a maioria das pessoas comuns não sabia. Que o imaginário das pessoas, o dono do posto de combustível era o rei do combustível e tinha lá litros e litros. Então a gente descobriu, a gente aprendeu que o empresário trabalha ali com a margem mínima, né? E que quase todo dia ele tem que reabastecer, mesmo a gente tendo aqui uma base de distribuição aqui em Marabá. Então eu queria que você falasse um pouquinho como funciona essa relação de vocês com a base de distribuição de combustível e por que, na tua opinião, a gente tem aqui no estado do Pará um dos combustíveis mais caros do país? A base fica localizada aqui no sindicato, perto do Sindicato Rural, né, na verdade, no Distrito Industrial de Marabá. Ela é uma base nova, porque a base antiga ela não conseguia suprir. E essa base nova ela está sendo ampliada, já está em obras. Ela é nova, mas já não supre a necessidade, porque é dessa região toda. Então, todo posto trabalha naturalmente com 1, 2, 3 dias de estoque, como eu já falei, né? E hoje, falando sobre imposto, falando sobre o Pará, ele está entre os 3 que tem maior imposto. Essa semana saiu uma reportagem aí de cunho nacional que o valor que foi retirado do diesel vai ser cobrado no ICMS da gasolina. Ou seja, eles estão tirando dos caminhoneiros, né, e vão colocar na gasolina. Com o restante da população. E isso, o ato COTEP dessa semana, inclusive, saiu, que é do ICMS do Estado. Ele saiu sem aumento. Mas nos estados de São Paulo, outros estados eu acompanhei, ele saiu com aumento. Podemos esperar que eles irão acompanhar, irão de fato repassar, porque a conta não bate. Não tem como o Caetano falou, eles bateram aí 70% a Petrobras, né, nos primeiros 3 meses desse ano, a mais do que do ano passado. Qual empresa conseguiu, nesses primeiros 3 meses, vender, lucrar 70% a mais do que do ano passado? Eu acredito que nenhuma, que eu conheça. O cara, nesse ele conseguiu fazer mágica, porque é quase 100%. Então, a realidade das companhias, do governo, é muito diferente. As companhias, elas batem recorde de lucro, assim como os bancos que emprestam dinheiro. O empresário, ele ele tem que receber o dono de combustível, de posto, a segunda via da Conta Energia para pagar. Ele tem que se sacrificar para pagar a folha de pagamento em dia. Isso é exatamente a mesma realidade da grande maioria das empresas, de todos os segmentos. Então, tirando um pouquinho aí... Tem um outro fator que tu não colocaste nessa conta aí, e que eu sei que é pesado para ti também. Muitas vezes segurança, né? Principalmente quem tem posto de combustível 24 horas, tem que investir em segurança, que por sua vez deveria estar sendo garantida pelo Estado, né? Pela União. Esse é um problema de todo mundo, né? O Estado do Pará ele é campeão nacional de insegurança, infelizmente. E nós do comércio, como o volume de venda é maior, né, do que os demais, naturalmente gera um pouco mais de dinheiro. E isso acarreta onera todos os meses para a gente conseguir equalizar e não ficar no vermelho. Diferente de décadas atrás, aí o Caetano sabe muito bem que a família tinha uma rede de postos. Posto de combustível era uma realidade muito diferente da de hoje. Naturalmente você olha no entorno e vê muitos postos que mudaram de dono, muitos postos que mudaram, né, fecharam, que encerraram, muitos postos que estão em dificuldade. Hoje é realidade. Hoje você chegar no posto de combustível e encontrar ele sem combustível, não é incomum. Não é incomum. Aconteceu essa semana comigo, 2 vezes. Então, isso demonstra para a sociedade que, de fato, o vilão não é o dono de posto. Não é. O dono do posto, ele está ali no mesmo barco, tentando sobreviver. Como qualquer outro comerciante que está no mercado. Você me falaste uma coisa interessante agora nesse período da greve dos caminhões. Você me falaste que, como a Petrobras está nessa política de preço, né, de mudança de preço, também nas distribuidoras,
muitas vezes vocês, proprietários de postos, não estão passando imediatamente porque a briga a briga é imediata ali com o cliente, né? Então, muitas vezes vocês absorvem ali essa variação de uma semana a outra antes de mexer, não é isso? É exatamente esse o grande problema que o segmento teve. A Petrobras adotou uma política de preços que ela poderia subir todos os dias. Depois da greve dos caminhoneiros, eles colocaram aí para 30 dias. Mesmo assim, durante esse período que era todo dia, o que acontecia? Subiu 2, 3, 4, 5 centavos. Hoje, amanhã subiu de novo, depois de amanhã. Durante a semana, em média, 4, 5 aumentos. Como que você vai vender a mercadoria hoje, o produto de um preço, e amanhã de outro? Porque o seu cliente abastece todo dia. Ele não aceita. Quebra a confiança com o teu cliente. Ele não aceita, ele pensa que é você que está se dando bem em cima dele, porque ele não tem o elo de acesso à convivência com quem repassa, que é com a companhia e com o governo. Só quem tem é o dono do posto. Naturalmente, eu sei da realidade, mas o cliente não sabe, por mais que eu explique, por mais que a gente exponha. Certo. Senhores, morreu mais um bloco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores de hoje, falando aqui com o Caetano Reis, Ciro Tida, do Sindicato dos Postos, e Caetano do Conjove. Senhores, vamos mudar um pouquinho, a gente conversou bastante aqui sobre a greve dos caminhoneiros na passada. Eu tenho essa imagem, que até a gente já conversou um pouquinho sobre isso, Caetano, mas eu queria voltar um pouquinho. Isso aqui é uma cena que realmente não tem como a gente não ficar impactado com isso, né? Com o desespero que as pessoas estão por emprego aqui em Marabá e segundo, só para justificar, tá? Isso aqui é uma foto de arquivo do jornal, não quer dizer do Jornal Correio, não quer dizer que tenha sido ontem nem antes de ontem. A prefeitura, sobre esse tipo de ocorrência aqui, ela sempre responde que não tem porquê ninguém estar em fila, porque é feito agendamento e que existe o atendimento diário da demanda, que realmente tem. A alegação da prefeitura, né? Mas mesmo assim, sempre tem essa turma que vem de longe, ou que vem da zona rural, ou que está mais desesperada e acaba montando a campana ali na frente de onde fica o prédio do Cine, aqui em Marabá. O que mudou na dinâmica de inserção de emprego, hein, Caetano, nos últimos tempos? Quais são os setores que estão empregando mais? Olha, foi uma retomada aí de empregos. As pessoas estão ávidas para a questão industrial. Recentemente foi já religado um dos alto-fornos de indústrias da Gusa, lá no Distrito Industrial, e a expectativa é muito grande em torno disso. Eu tenho essa imagem aqui da Guzeira, vou pedir para o Cadu colocar aqui enquanto você fala. Também tem uma expectativa muito grande com relação à fase 2 da Sinobras. Está aí, ó. Aqui justamente Exatamente. Foi feito uma... lá na antiga Maragusa, né? Que agora é o Grupo Âncora, que está à frente do empreendimento. E a gente tem pessoas que são ligadas ao Conjove, que estão prestando serviço lá e que nos minuciaram de informações que realmente estão prestando serviço lá e que já tem em torno de 100 pessoas contratadas. Já existem também empresas terceirizadas que já estão prestando serviço como transporte de logística desses funcionários, para ela estar já sendo reativada aí, acho que até o final deste mês ou no início de agosto, porque já tem a licença de operação e já tem todas as outras licenças. E também já tem carvão e também já tem um acordo com a mineradora Vale para fornecimento do minério de ferro. E a gente espera que agora, esse segundo semestre, aí, a retomada tanto dela quanto também se reacende aí esse mercado para outras guzeiras que até então estão também inativas, mas estão lá com apenas a estrutura administrativa mantida no Distrito Industrial. E como eu falei também, a fase 2 da Sinobras, há uma expectativa aí que possa sair as licenças para que o linhão de Belo Monte chegue do Distrito Industrial, que tem um linhão que vem a energia do Distrito Industrial. Para chegar no Distrito Industrial, um linhão lá da hidrelétrica de Belo Monte, da qual a Sinobras detém 1% de participação, e a participação dela se dá justamente para ela precisar de energia. Hoje, a Sinobras consome
tanto quanto ou mais até do que toda a energia que Marabá consome. Então isso também vai fazer uma devolução dessa energia para que Marabá também possa ter Um dos motivos que fez um ela melhor- ser uma das sócias. uma das sócias de Belo Monte. É de Belo justamente Monte, um dos altos custos que ela tem para poder fazer essa verticalização do minério de ferro, é o custeio da energia, como também de sucata, entre outras coisas. Então, tem uma expectativa aí para a indústria e também tem uma expectativa aí para os comércio e serviço, como sempre, vai entrar agora o segundo semestre, e aí vai ter uma retomada aí de período eleitoral, feira agropecuária, a campanha do comércio que é agora em agosto, feira agropecuária em setembro, período eleitoral aí o pessoal fica um pouco tímido, outubro, aí já entra novembro, dezembro, você já está acabando Em termos de 2018. data vai ser bem apertado o segundo semestre. Isso, então, nesse sentido, vai ter aí algumas contratações pontuais, como sempre tem nos anos anteriores, mas o que vai realmente aquecer é essa campanha de comércio da qual a gente lidera agora em agosto, que é o Liquida Geral, e visando já as festas, novembro, dezembro, que já são os famosos temporários que o mercado mesmo já contrata naturalmente. Ciro, a gente sabe do impacto hoje em dia, ninguém trabalha sem energia elétrica, sem internet, sem água, né? São insumos que estão ali presentes em tudo, em qualquer atividade comercial. Como é que você vê hoje o nível de Marabá, né, nessas áreas, né? Tanto fornecimento de energia, internet, como é que você vê que está a nossa vida, ou a vida do empresário hoje, para contar com essas estruturas auxiliares aí à sua atividade? Com relação a essa estrutura aí, eu creio que Marabá melhorou muito, avançou muito com a chegada aí de algumas empresas boas aí, que inclusive são do Conjovem também, integrantes nossos. E no geral, pelo menos nas empresas as quais a gente administra, a gente tem tudo a contento, nada faltando. Automação também, né? A gente percebe que muitas empresas também que trabalham com automação. Eu acho que tudo que a gente precisa, Marabá hoje consegue fornecer para você conseguir ter as suas atividades, né, satisfatórias e da maneira que você quer, né, trabalhar. Eu não vejo nenhuma dificuldade com relação a isso aí. Eu citei energia, eu estou vendo muita gente, tá chegando aqui, muitas empresas que trabalham com energias renováveis, né? Principalmente a célula, né, solar, né, chamada energia solar. Você também já aderiu a isso aí? Como é que você está vendo essa... A gente recebe as ofertas, o mercado traz, mas como recentemente a gente fez um investimento, não tem como fazer outro logo Mas acho de cara, interessante. mas com certeza, assim como a fibra, não, há pouco tempo atrás não existia fibra em Marabá, era aquela internet via rádio que era muito ruim. Cara e complicado. Então assim, Patrick, hoje Marabá nós estamos bem, mas assim, numa região privilegiada, todo mundo já sabe, com muitas, né, opções alternativas e com todo esse suporte que você precisa para empreender, para correr atrás e para fazer acontecer o seu sonho, o seu desejo com relação ao mercado de trabalho ou abrir alguma empresa. Tem um outro ramo que até bem pouco tempo não tinha fabricação aqui em Marabá, o blindex, né? O vidro blindex, né? Sim. Até bem pouco tempo a gente estava importando aí de Imperatriz, de estados aqui vizinhos, e agora parece que já tem uma empresa operando aqui na cidade. Tem, inclusive, fico feliz que ela é cliente nossa. Então, assim, esse mercado, hoje, quando a gente está construindo, a gente vê a quantidade de ofertas e a quantidade também daquele que não tem a regularização da sua empresa, né, do informal. Hoje você tem uma possibilidade muito grande, você acaba fazendo com o informal, porque o custo é muito diferente daquele que é formal. Então a indústria vem, naturalmente ela faz com que essa venda, né, aumente, a informalidade também. Caetano, tá tudo mais difícil para as pessoas, né? Principalmente eu acho que é o público com o qual você trabalha no treinamento de pessoal, no treinamento de mão de obra, na qualificação, eles devem também estar com a vida bem mais apertada, né? Como é que isso impactou no negócio como escola, né? E também eu queria saber de ti, como é que está a visão das pessoas hoje em dia? As pessoas estão otimistas quanto à inserção delas próprias no mercado de trabalho ou elas ainda estão assustadas com a situação? Não, tem algumas pessoas que se assustam e que acabam
colocando em si esse espanto. E outras não, assumem e que precisam realmente se qualificar para poderem se reinserir ao mercado, para poderem retornar ao mercado. Há outros estão indo em busca de ir para o mundo empreendedor, montar o seu próprio negócio. Recentemente, algumas lojas de uma rede fecharam as suas portas em mais uma tentativa de se permanecer no mercado. Não, alguns desses colaboradores foram para o mundo empreendedor. E Usando conhecimentos que eles tinham também de qualificação que a empresa tinha proporcionado a eles. Exatamente. Então, eles já se viram ali, opa, então eu posso agora ter uma oportunidade de ter meu próprio negócio. E aí, em cima disso, existem pessoas que têm realmente a vontade de ir para o mundo empreendedor e tem outras que têm o receio de ir para o mundo empreendedor. Essas que têm a vontade, a quantidade de microempreendedor individual, que é o MEI, já superou a quantidade de empresas que tem em Marabá. Marabá tem por volta de 6 mil empresas. Se for botar o MEI nesse bolo, sobe para 13 mil empresas. São os números que o Marcelo do Sebrae teve aqui, algumas semanas atrás, colocou exatamente esses números aí de um levantamento que foi feito pelo Sebrae, né? Isso, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, junto com a Associação Comercial, foi feito um diagnóstico empresarial do município de Marabá. Então, e lá, Marabá é fortíssimo para um ramo de autopeças, que é um mercado que está em grande crescimento, um outro mercado que é muito grande, que é o de varejo, que a gente já comentou no bloco anterior, principalmente do ramo de varejo de atacado, supermercadista, e com essa grande contratação para esses setores, acabou que agora a gente olha para o diagnóstico e a gente sabe, então, para onde é que está indo essa nova formatação de Marabá. Porque até então, se a gente for olhar para uma década passada, era só baseado em cima da indústria das guzeiras ou da indústria que atendia essa dinâmica regional de construção civil, voltada para esse mercado mineral, voltada para esse mercado de prestação de serviço para essas empresas que fazem essas explorações minerais aqui na nossa região. Então, agora, nós temos um diagnóstico e também a Companhia de Desenvolvimento do Estado também tem um outro diagnóstico para não deixar esse potencial industrial que a nossa região detém. E aí sim, quem quiser ir também para esse mundo empreendedor e prestar o serviço para essas empresas do ramo da indústria, também tem um outro diagnóstico. Então, nós estamos muito bem planejados, esperando realmente algo que aconteça. Porque como tu colocou no outro bloco, mas como é que está vindo essas redes para cá? E o que elas estão fazendo aqui? Alguma coisa vai acontecer. E realmente a gente espera que esse lampejo aí, que já vai completar 10 anos de uma expectativa que foi plantada aqui para Marabá, tudo aconteceu menos a expectativa que foi plantada. A própria derrocada aqui das guzeiras vai fazer 10 anos agora, vai, né? Aquela crise que culminou no fechamento das guzeiras foi em 2008, 2009, né? Isso. Vamos passar aqui mais uma imagem, por favor, turma? Aqui. Nós estamos ouvindo isso, um grande burburinho, eu quero a opinião de vocês dois sobre isso, que é a questão da renovação da concessão da Estrada de Ferro Carajás, da Vale, né? Gente, eu queria só, antes da gente, de deixar o Caetano e o Ciro falarem sobre isso, eu queria explicar uma coisa que as pessoas estão com dificuldade de entenderem sobre esse assunto, tá? Esse processo de renovação da concessão da ferrovia é natural, é uma coisa que está prevista, não é isso? O que aconteceu foi que nós, sociedade, políticos, todos que poderiam fazer alguma coisa, dormimos no ponto, não é isso? Chegou a data da renovação e quando a Vale foi discutir isso com o governo federal colocou na mesa que queria uma determinada coisa, que seria esse investimento numa ferrovia do Centro-Oeste. Isso acendeu uma revolta de vários setores aqui do estado do Pará que consideram, e isso também é legítimo, que pensem assim, que consideram que se é para investir em alguma coisa, que se investisse em algo no próprio estado do Pará, que é quem sofre o impacto da exploração mineral. Acho que eu resumi bem a história, não é isso, Caetano? Muito bem, exatamente. Quarta-feira, à noite, o presidente da Associação Comercial liderou
com outras diversas entidades empresariais e sociedade civil organizada, Lions, Maçonaria, Rotary Club, Sindicato Rural, Sindicato Patronal, Sindicato do Comerciário, Sindicombustível, Associação Comercial, a própria Câmara Municipal, a OAB, Subseção Marabá, enfim. Você juntou aí patrões e empregados, né? Juntou Sindicato Comércio, o Cimetal também, dos que funcionários metalúrgicos. dos metalúrgicos. Então, assim, foi uma união das entidades, seja do segmento patronal, seja do segmento dos funcionários, dos trabalhadores, como também as entidades de classe, em prol justamente dessa sua excelente abreviação do tema. E o que realmente acontece é que ninguém é contra o isso, FICO. Caetano, porque tem gente que está achando que nós estamos fazendo um levante contra a Vale. Não, a Vale não tem nada a ver com isso. Exatamente. A Vale está fazendo a parte dela. Ela está fazendo a parte dela, está cumprindo as Me obrigações. chamaram para renovar, querem isso? Então vamos lá. A Vale, ela é operadora da Estrada de Ferro Carajás. A Estrada de Ferro Carajás é uma estrada... Detentora de uma concessão. Ela é detentora de uma concessão. A ferrovia ela é pública, porém foi-se feita uma concessão para ela. E ela está, então, pagando o que estão pedindo para ela para a renovação de 30 anos dessa concessão. Desta ferrovia, da qual ela duplicou em grande parte do leito dela. Esses 383, 384 quilômetros no leito do estado do Pará é que estão subcalculando aí na ordem de 4 bilhões de reais. O valor é muito maior do que este, mas as entidades, numa movimentação, estão cobrando, então, para que este recurso fique no Estado. Mas por que esse recurso tem que ficar aqui? Porque, primeiro, a ferrovia está aqui. Nós já fomos punidos e penalizados há 30 anos atrás, praticamente, quando esta mesma ferrovia foi para o Maranhão, nada contra os irmãos maranhenses, porém, era para já ser esse traçado, já saindo em Barcarena. Como se o Pará não tivesse litoral, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a gente já é punido com a Lei Candir, que é justamente uma ferramenta instituída por lei para que a Vale pudesse ser o que ela é hoje, uma das maiores mineradoras. Paraupebas, Canaã e Marabá liderando a balança comercial por conta desse exponencial de exportação que tem do setor mineral, mas esse retorno não volta para a gente. Só volta a título de CEFEM, que é a contribuição do imposto sobre o que é vendido, na verdade, dessa mineração. Então, nós já temos a Lei Candir que nos pune, aumentando o combustível, aumentando a conta de energia, para que o Estado tenha um equilíbrio fiscal, porque a Vale não recolhe ICMS. Então, além da gente ter que participar de uma reconstrução da Petrobras por conta de uma má gestão, a gente também tem que recompensar o Estado para ter um equilíbrio fiscal nesse sentido. Então, a gente já tem esse problema com a Lei Candir. A gente já perdeu o nosso porto, porque todo o minério extraído aqui no estado do Pará vai para o Maranhão. Então, o governo do estado, através do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Dr. Adnan Demac, criou-se um projeto para se fazer uma ferrovia paraense com 2 pontos. E esses 2 pontos centrais estão aqui em Marabá. Primeiro trecho daqui para Barcarena e o segundo trecho daqui até Santana do Araguaia. Isso vai dar um aquecimento de contratação, de construção civil, de prestação de serviço na construção dessa ferrovia aí, paraense, por volta de 7 a 8 anos. Então, seria um aquecimento muito grande para o Estado. Esses recursos, alocados então para a construção de uma ferrovia no nosso estado, viabilizariam muita coisa. Fala-se muito também da Ferrogrão, que vai ligar o Mato Grosso com o Miritituba, que fica já aqui no nosso oeste do estado. Seria para exportarmos a soja. Isso, para esse outro que braço. Já circula aqui dentro do Pará em caminhões. Né? Isso. Então você pega, chegando já próximo a Barcarena, a fila já está enorme de carretas hoje. Se você para lá na porta do Shopping do Pão e fica lá no posto do Ciro, lá olhando e contando assim, de hora em hora, quantas carretas vão passar, o número é assustador. Nesse sentido, a gente precisa, então, se juntar à classe política para que esse recurso fique aqui no Estado e que seja aplicado na ferrovia paraense. Porque ela vai fazer toda a interligação com a Norte-Sul para poder já dar viabilidade também lá de Açailândia para Paragominas
Depois de Paragominas, a FEPASA liga a Barcarena. E daqui, Marabá, que ficará lá na Morada Nova, o ponto principal, inicial dela, vai poder ir a Rondon, de Rondon ir a Paragominas e depois ir a Paragominas, de Paragominas para Barcarena, viabilizando projetos minerais como, por exemplo, a Alumina Rondon em Rondon do Pará. E própria produção de grãos paraense também. Que tá nessa Própria região. produção. E no contrapartida, então, que também é esse recurso, seja alocado, por exemplo, aí fica, isso é uma iniciativa, opinião minha, no derrocamento do Pedral do Lourenço, que já tem uma empresa sediada em Tupiranga, já com área alocada, já para fazer realmente as partes pós-licenciamento, que já está quase no fim, a parte desses licenciamentos de licença de operação, licença de instalação e licenciamento ambiental. São exigidas. Senhores, vou pular assunto de novo, porque a gente já está se encaminhando para a fase final do programa. E, Ciro, uma das coisas que o empresariado tem feito para dar uma chacoalhada nas coisas é o Liquida Geral, né? Que já tem aí, já vai para a terceira edição, não é isso? Isso. Terceira edição do Liquida Geral, que tem envolvido os comerciantes, e a gente vai ter uma outra fase dela já esse ano, já próxima. Como é que você vê esse tipo de iniciativa no comércio? O Caetano, como presidente, eu como vice, a gente tem feito um planejamento e se dedicado, junto aos diretores todos da entidade, muito a todos os eventos que a entidade faz. O Liquida Geral, Caetano, ele tem números aí, o Caetano ele pode passar muito melhor. São números mesmo assustadores. São números aí que a população ela desconhece. Ela pensa, não, o próprio empresário, né, os microempreendedores, eles, será que dá certo? Será que não vai? Então, são 3 anos, e é o 3º ano consecutivo que superem muito a expectativa, vende mais do que Natal. Todas as datas comemorativas. Teve comerciante que vendeu cerca de 4, 5 vezes mais do que no Natal. Ou seja, é um fato novo criado para o comércio, um dia de vendas que... Era um dia comum, Uhum. que tinha uma venda quase zero, porque algumas regiões nossas, elas realmente, dia da semana, segunda, terça-feira, né? Uma época do ano que não teria uma data assim tão forte, tão apelativa. O Conjovem, através do presidente Caetano, foi e instituiu essa data e programou junto do Sebrae. O Sebrae é um parceiro que, inclusive, a gente fez a abertura lá na Associação Comercial semana passada e já tem alguns inscritos. O Caetano ele vai enumerar aí para a gente. Chamada adesão, né? Como é que funciona o Liquida Geral. Fala aí, O Caetano. Liquida funciona assim, a gente juntou, tem um movimento que já acontece no estado do Pará há mais de 2 décadas em Capanema. E aí que são liderados pelos diretores da Federação Estadual da Câmara de Dirigentes Lojistas, que é o FCDL. E aí tem um CDL em Capanema e a gente então, junto com o Pedro Lopes aqui em Marabá, que é o presidente do CDL, Pedrinho, vamos trazer o pessoal do Liquida Geral aqui, lá de Capanema, para a gente ver como é que funciona e tal. Então, em 2016, o Pedro ligou para eles, juntamente com o Sebrae Marabá, até então Deusimar Braga, que era o gestor, e nós conversamos. E de lá para cá, nós já estamos praticamente encostando na performance que o município de Capanema realiza. Então, eles já estão lá muito à frente e nos dão todo o aporte, todo o suporte necessário para que a gente possa implementar. Ano a ano, a gente vem crescendo com as adesões. E o que o Ciro comentou realmente é importante. O comerciante, ele fica naquele receio, mas por que eu vou entrar numa campanha dessa? Não é que você tem que entrar. Você, se não entrar, você vai ficar fora da fatia de bolo que é aquecida no comércio nesses Durante 2 aquele dias. período. Tá? Quais são as datas desse ano? Esse ano é dia 10 e 11 de agosto, Ok. no fim de semana do Dia dos Pais. Tá? Então, as adesões elas vão até o dia 31 agora desse mês de julho. E já no dia 1º já tem ação, no dia 8 também tem ação, dia 9 tem ação, que aí vai desencadear para os dias D, que é o dia de grande ação mesmo no comércio, que são nos sexta dias... e sábado, né? Que é sexta e sábado, dia 10 e dia 11. E o Dia dos Pais era no dia 12 de agosto. Ano passado, o Liquida Geral movimentou 125 empresas e o faturamento de 9 milhões e 400 mil reais em 2 dias. Então, tiveram empresas que não venderam tanto assim no Natal, não venderam tanto assim no Dia das Mães e não venderam tanto assim no Dia dos Namorados, que são o top 3 de datas sazonais
que o próprio comércio já Se prepara para se prepara para trabalhar, para oferecer seus produtos e serviços para esses 3 dias. Então, a gente já vem fazendo uma campanha também no primeiro semestre, que é o Saldão do Aniversário, e esse ano, que é alusivo, o Saldão do Aniversário é alusivo ao aniversário da cidade, com uma outra pegada, uma outra roupagem. Já movimentou 8 milhões e 850 mil reais com 122 empresas. Então, olha o tamanho que isso impacta. E a Prefeitura Municipal de Marabá, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, SEBRAE, CDL, Sindicom, a própria Associação Comercial, da qual o Conjove faz parte, nos juntamos para levar para o consumidor essa queima aí de ofertas. Tem gente que troca, renova o estoque, tem gente que põe a loja toda em liquidação, tem gente que coloca realmente só um setor da loja, tem gente que faz muita recuperação de crédito. Então, assim, aproveita para negociar. Aproveita para renegociar suas dívidas. Senhores, nosso tempo estourou. Tinha muita coisa ainda para a gente conversar. Tinha que fazer Observadores.2 2018. Verdade. Não é isso, Ciro? Quero agradecer com vocês certeza. pela presença sempre aqui conosco, atendendo os nossos convites. Caetano, obrigado. Obrigado, Patrick. E realmente a gente tem muita satisfação de estar aqui. Você fantástico na condução desse programa aí. Ciro, obrigado também pela presença aqui conosco. Sucesso. Eu espero que da próxima vez o Caetano deixe eu falar mais, eu vou falar para todo mundo que está em casa, mas deixo aqui o agradecimento ao Grupo Correio, a esse nobre amigo apresentador, Patrick, e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado a você também que nos assistiu. Um ótimo domingo a todos vocês. A gente tem encontro marcado novamente aqui na semana que vem no Observadores. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.